Fala, galera! Paz do Senhor, eu sou Pedro, estamos aqui começando não mais um, mas o primeiro Remo Podcast. E eu estou muito bem acompanhado do meu host e parceiro, Matheus. Fala, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Gabriel. E vamos lá, cara. Primeiro de muitos, né? De muitos. Estamos aqui todas as semanas. Uma sim, uma não, né? Vamos dizer agora. Mas conteúdos nesse canal toda semana. Então você não pode perder. Já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário por aqui. E a gente vai conversar muito. Hoje, só nós dois. Mas posteriormente... Vamos trazer alguns convidados. Algumas pessoas aí pra acrescentar, né? E o objetivo do podcast é o quê? Eu vou explicar primeiro o que é a Remo Podcast. Fala pra mim, Matheus, o que é a Remo, não só o podcast, a Remo Movement. Seguinte, a Remo Podcast, a Remo Movement, Reino em Movimento. Nós acreditamos que o reino, ele não para na gente. Ele começa na gente e ele tem um constante movimento para frente, para você expandir e alcançar pessoas. Porque, na verdade, hoje em dia, nos tempos que a gente está vivendo, tem muita gente que acha que o reino de Deus, ele só é quando Jesus voltar. Só quando Jesus voltar. Mas isso é uma enganação, na verdade. A própria mente da pessoa, não sei se por falta de oração, falta de interpretação bíblica, falta de discernimento do Espírito Santo, acha que é só quando Jesus voltar. Porém, o reino já está aqui agora. Para as pessoas entenderem. O que é remo? A gente pegou a ideia do reino em movimento. Então, o re de reino e o mo de movimento. E aí a gente formou a palavra remo, que é justamente como se a gente estivesse nas águas, navegando. O que vai dar movimento nessa água para a gente poder andar e caminhar? É o remo. Então, esse é o Remo Movimento. A gente quer trazer pessoas aqui e quer entrar nessa dinâmica de dar movimento para o reino. Hoje, digitalmente, pelo podcast, mas posteriormente... vai ter evangelismo, eventos, conhecer igrejas. E vamos que vamos. Mas hoje eu quero que vocês conheçam a gente. Não temos convidados, os convidados somos nós. E para vocês conhecerem a gente, eu quero começar conhecendo o Matheus. Depois eu falo de mim. Primeiramente eu quero começar conhecendo o Matheus. Conheço o Matheus já sei um pouco da história dele, mas vocês vão saber um pouco. Mas Matheus, vamos começar do começo. Eita. Quem é o Matheus Gabriel? Quem é o Matheus Gabriel? Quem é o Matheus Gabriel? Como que você se falaria assim? Esse sou eu, gosto disso, sou isso, sou apaixonado por isso. Cara, eu sou uma pessoa completamente apaixonada por conversar, conhecer e propagar o evangelho, cara. Pra mim é isso. Tipo, você se movimentar através do evangelho, ser apaixonado por Cristo e querer forjar o caráter de Cristo em mim e como é que fala? Passar isso para as pessoas, tá? Sabe? Tipo... E como que você acha que é a melhor forma de você passar isso para as pessoas? Cara, o exemplo arrasta. Então, tipo, literalmente mostrar o que eu vivo, a minha realidade, tá ligado? Eu sou... eu sou muito jovem, tenho 22 anos. Vou fazer, né? 22 mais... tenho 22, então... Mano, na faculdade, sabe? No serviço, mostrando o diferencial, mano. Você acha que falando de evangelismo, você falou de faculdade. Sim. Você acha que é experiência com igreja? Você nasceu no berço cristão? Sim, mano. Mas você permaneceu lá o tempo todo? Não. Então me fala aí do primeiro encontro que você teve. Assim. De uma forma bem profunda e ao mesmo tempo bem resumida, né? Assim, eu cresci em berço cristão, porém é muito, parafraseando uma amiga minha, era que tipo, eu conhecia Cristo de ouvir falar, mas não de contigo andar, sabe? Até um versículo que tá em Jó, né, cara? Meu, eu conhecia Cristo a partir do que meu pai... É uma história de Jó, você falou. Cara. Negócio tipo, a partir daquilo que minha avó vivia, daquilo que minha mãe vivia. Minha mãe era líder de jovens, tá ligado? Tipo, era jovem o tempo todo lá em casa. Uhum. Nosso dia das crianças, mano.
Era na igreja Era... com vários pula-pula e saquinho de doce. Isso mesmo, cara. Então, tipo assim, eu falava, nossa, mano, da hora. Mas eu, tipo, não conhecia Jesus. Não conhecia Cristo, sabe? Tipo, via minha mãe chorando, via minha... a igreja no contexto geral, assim, né, cara? Mas eu não tinha a realidade de Cristo em mim ainda, né, mano? Então, o que mudou? Mano, eu aceitei Jesus de uma forma, tipo, vou aceitar porque eu acho... Quantos anos? Acho que eu tinha uns 12 anos, cara. Uns 12 anos. Eu aceitei porque, tipo assim, eu falei, mano, acho que é o certo a se fazer, então eu vou aceitar Jesus. O batismo foi a mesma coisa, tipo, eu falei, mano... Tá todo mundo indo. Todo mundo se batiza, deve ter algum propósito nisso, eu vou ir também. Mas eu não tinha consciência daquilo que eu tava fazendo, sabe? Tipo, eu fui ter a consciência, tipo, do que é a cruz de Cristo, do que é viver o evangelho, mano. Quando eu já, tipo, já não tava mais na igreja da minha mãe, eu tava em outra igreja. E eu tava passando louvor. Que eu era da mídia, tá ligado? Era da mídia, que na época nem chamava mídia, né? Não, mídia mano. É hoje que eu chama. Passava, tipo, só os slidezinhos, sabe? No Data Show. Isso. Aí eu tava passando os louvor lá. Aí tava tocando aquela música lá. Eu me rasgo por inteiro. Mano, naquela hora que, tipo, eu tava prestando atenção na letra do louvor, tipo, eu senti a presença do Espírito Santo de verdade na minha vida, tá ligado? Isso com 12 anos? Não, isso já tava com 16 já, cara. Tava com 16. Já tinha meio que acabado de me batizar, sabe? Me batizei com 16 anos. Na sua igreja também tinha esse negócio de você só poder se batizar a partir de uma idade? Mano, era a partir de 12 anos. Só que minha mãe nunca tinha deixado eu me batizar. Com 12 anos. Eu queria me batizar com 12 anos, só que ela não tinha deixado, sabe? Tipo... Por uma cautela pra você entender realmente o que era. E, tipo, me batizei com 16, mas mesmo assim mesmo não sabendo o que tava fazendo, sabe? Aí você me complica. Cara. Aí... Mano, eu peguei, tipo, tava passando o louvor e eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Mano, eu abracei o computador assim e comecei a chorar, mano. O computador? O computador, eu abracei o computador, parecia que era, tipo, Jesus na minha frente. Comecei a chorar, mano. Eu acho que foi, tipo, a minha primeira experiência que eu falei, caramba, mano, agora eu conheço Jesus, sabe? Foi ele o início. E dali pra frente, você teve aquela fase de... Poxa, tô no primeiro amor, quero respirar a igreja o tempo inteiro. Era tipo, eu passava a madrugada toda acordado, assistindo podcast, assistindo... Na época tinha podcast? Mano, tinha o Douglas Gonçalves fazendo alguns vídeos, né? Tipo... Era tipo, na verdade não chama podcast, chamava vlog. Ele era tipo pra câmera falando, tá? Ele fazia muito aqueles conteúdo de a Bíblia escrita por nós, tipo, comentada por nós. Tem. Inclusive, Douglas, queremos você aqui. Logo mais, pô. E, meu, comecei a assistir muito esses vídeos, sabe? Tipo, de querer conhecer mais, falar, mano, caramba, eu não tava, tipo, inserido nisso o tempo todo, eu não tinha dimensão disso, e agora eu quero mais. E foi isso, cara. E aí você começou a fluir. Você começou quando você aceitou Jesus, aconteceu tudo isso, foi em que igreja? Foi na IACEM, Igreja Apostólica Cristo em Nós. Eu já ouvi falar o Cristo em Nós, agora IACEM nunca tinha ouvido falar por essa. Entendi. E aí depois disso, você permaneceu na caminhada o tempo todo? Então, não, cara. Depois disso, tipo, eu tava no ensino médio, né? Nesse meu primeiro amor, eu acabei criando até uma célula dentro da escola. Era escola, não era faculdade? Era escola ainda, não era faculdade. E nessa, mano, eu fiquei 2 anos nessa mesma escola com a célula, aí veio a pandemia. E você que era o líder da célula? Isso, era eu e um amigo meu que a gente liderava a célula. Aí veio a pandemia e acabou, tipo, se afastando todo mundo. E a pandemia me baqueou, viu, mano? Mano, eu também. Na época da pandemia, eu tava nessa época de respirar a igreja pra igreja o dia inteiro. Sim, aí veio a pandemia. Então, a pandemia meio que afastou tudo, mano. E foi quando minha igreja começou a fazer live e eu tava o tempo todo na igreja. Mas depois de um tempo eu meio que saí da igreja, sabe? Tipo... Mas o que levou você a falar assim, ó, vou sair? Vou embora. Pô, cara... Essa pergunta difícil, né? Mano, literalmente foi... Mano, como é que eu posso falar isso, cara? Foi tipo um relacionamento que eu tive na igreja, sabe?
Relacionamentos normalmente são bem complicados. Cara. Dependendo de como você entra, né? Aí, vamos colocar aqui, tipo assim, acabou tudo bem, mas eu não me senti bem de estar, tipo, ali, sabe? Na mesma igreja, até porque ela é da mesma igreja que eu. Então, Tava, tipo, na verdade, não acabou tudo bem. tipo assim, eu tava saindo machucado, né, cara? Sim. Aí eu peguei e falei, mano, não vou mais. Aí eu até cogitei voltar pra igreja da minha mãe. Aí, tipo assim, eu sempre amei andar de skate. Ando de skate desde os 12 anos. E, na verdade, era pra ter um skate bem aqui nessa tela. Aqui, ó. Era pra ter um skate aqui na arte, só que deixou por última hora e a designer, vulgo minha mulher, ficou brava e não colocou o skate. Mas era pra ter um skate aqui em algum lugar. Uma prancha de surf, né? Então, mano, eu sempre andei de skate desde os 12 anos e em vez de eu ir pra igreja, eu ia pra uma praça, mano. Andar de skate. Mas você foi aquele jovem que, tipo assim, saiu e desbaratinou, foi fazer coisa errada. Falando a realidade, você só saiu e não foi mais pro culto. Cara, então, eu saí, comecei a fazer coisa errada. Eu comecei a... Mano, bebia, fumava pra caramba. Eu literalmente pegava, tipo assim... O horário que era pra mim estar no culto, eu tava indo pra praça. Eu ficava, tipo, sexta, sábado, domingo, que eram os dias, literalmente os dias que eu tava na igreja. Eu tava lá na praça. Mano, bebia cachaça. Foi se acabar. Foi literalmente me acabar, mano. Poxa, aí... complicado. Pois é, cara. E aí você ficou quanto tempo nessa fase? Mano, eu fiquei... Se eu não me engano, uns 6 meses, 9 meses, por aí, cara. Não foi mais de um ano, então mano. Quando que Cristo te reencontrou? Que ele falou assim, vou voltar. Mano, foi complicado? Foi fácil? Cara, Como que foi? Eu quero saber a história inteira. Foi muito louco, porque, tipo assim, eu fui fazer academia e, meu, tipo assim, eu nunca tinha ido pra uma academia, sabe? Aí, academia puxa ferro, levantar peso. Fui treinar, mano. Falei, vou começar a treinar. Vou parar de ir pra praça e vou começar a treinar, pá. Aí, meu, eu encontrei um cara lá que, tipo, era o personal. Aí eu falei, pô, mano, eu não sei qual é esse exercício. Aí ele pegou e falou, pô, mano, é esse aqui, pá, me mostrando os exercícios. E, tipo assim, tinha 5 professores. Eu só conseguia conversar com ele, tá ligado? Tipo, não tipo, meio que tímido, sabe? Meio que retraído. Fala, mano, receoso. Vou conversar só com ele só, mano. Foi o primeiro que eu fui perguntar. Eu falei, eu vou conversar só com ele só, mano. E eu não sabia que ele era da igreja, mano. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, Você lembra o nome dele? Will. Aí, William, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, mano, você é diferente, cara. Aí eu, tipo... Na época eu não tava na igreja. Diferente como, mano? Não entendi, mas tá bom, ele também não falou nada. Aí, depois de um tempo, ele pegou e chegou em mim e falou, mano, vamos pra célula? Aí eu, bora, demorou, vamos sim. Aí eu enrolei ele, umas 2 células ainda. Aí foi quando, tipo, foi no dia 28 de janeiro que ele pegou. Eu falei, mano, vamos pra célula hoje? Mano, demorou, tô indo. Cheguei 1 hora atrasado na célula, tava tipo... Nossa, e ele já tava lá? Já tava, tipo, quase acabando a célula, sabe? Tava, tipo, no último momento da palavra, ia colocar um louvor e orar. E ter um momento de comunhão. Só que nesse mesmo dia, teve, tipo, um encontro de supervisão que ia outras células fazer um momento de adoração lá, né, mano? Explica o que é supervisão, que o pessoal provavelmente mano, não sabe. que eu não tipo, sabia antes de você me... Que assim, as células são mais ou menos com uma base de 10 pessoas. E um supervisor cuida de 10 líderes, que é como se fosse uma célula de líderes. Aí esse supervisor cuida de 10 líderes, esses 10 líderes, que é um líder, né, cuida de 10 pessoas. 10 pessoas que são as 10 células. Exatamente. Tá. Aí o supervisor chegou lá, conversou comigo, todos os líderes conversando comigo. E tipo, eu, caramba, mano, povo da hora, mano. Povo muito louco. Uhum. Sabe? Tipo, me encaixava. Você não já tinha vivido nessa
nessa estrutura de célula nas suas outras igrejas ou foi a primeira vez? Não, tinha sido a primeira vez. Por isso. E, tipo assim, eu fui muito impactado, sabe? Tipo, todo mundo, e aí, mano, tudo bem? Pá, quem é você? Eu nunca te vi, você é de que célula? Aí eu, mano, primeiro dia, sabe? Tipo, uma vergonha. Aí eu peguei, fui muito impactado, chorei pra caramba naquele dia, ali no meu canto, né? Aí eu fui pra casa e eu mandei mensagem pra ele. Eu falei, mano, me manda o horário que vai ser direitinho a próxima célula, porque eu não vou mais deixar de ir, mano. E ali foi o time pra você ir Ali voltando. foi o time pra mim voltar, mano. Mas você foi, tipo, de pouquinho em pouquinho? Foi de até pouquinho em você... pouquinho, mano. Até que, tipo assim, eu fui pra uma festa e... Olha só que louco, mano. Eu tinha... As células eram no sábado, né? Aí eu fui pra célula no sábado, 4 horas da tarde. Da célula eu fui pro MAG, que é tipo um culto de jovens, culto de jovens, né? Aí eu saí desse culto, aí me ligaram. Ô, mano, vai ter um festival aqui, pá. Bora pra esse festival de Rave, tipo rave ou não? Não, tipo festival universitário, sabe? É que eu nunca fui pra faculdade, então É, eu não sou... mano, tipo... Vai pra uma casa, festa, bebida... Open de bebida, e vai, tipo, MC, esse negócio tudo, sabe? Aí eu, mano, não queria ir. Aí falaram, não, mano, vou chamar o Uber pra você ir pra vir. Eu, não, demorou, vou ir, vai. Peguei, chamei o Uber, fui. Mano, eu me senti desconfortável a festa toda, mano. Sabe, tipo assim, nerd. Todo mundo lá na festa e Parecia que você tava, tipo, desencaixado. Exatamente, mano. E ali o Espírito Santo me incomodando, mano. Tipo, sabe, ali não era meu lugar. Tava num lugar completamente diferente de onde eu deveria estar. Aí, eu lá no meio da festa, tipo, já era 9 horas da manhã. Eu tinha chegado na festa, tipo, meia-noite. Meu Deus. E até meio-dia, festa, pra você ter noção. Aí eu, tipo, lá no meio da festa, chegaram em mim e falaram assim, mano, o que você tá fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Foi embora. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu virei pro pessoal que tava lá comigo na festa, falei, mano, tô indo embora. Peguei minhas coisas e fui embora, mano. Foi embora. Aí dali pra frente você foi mais em alguma festa ou nunca mais voltou? Nunca mais, mano. Nunca mais fui em nenhuma festa. Mas nessa aí, tipo assim... Isso foi quando? Tipo, ano assim, mais ou menos? Mano, foi 2024. Ano passado. Não, 2023. Porque 2024 já tava em outro patamar. E aí dali pra frente você Mano, firmou. dali pra frente eu firmei mais, mano. Eu firmei mais. Eu firmei mais ainda, tipo assim, quando eu tava no serviço e eu tava liderando a minha equipe no serviço, né? Aí, o meu líder, né? Que na época era o Will. Virou meu líder. Will, muito obrigado pela sua vida. Deus te abençoe, Will. Gratidão. Ele virou pra mim e falou assim, mano, eu não entendo porque o Matheus, ele consegue liderar um monte de homem no serviço e ele influencia um monte de pessoas na igreja, às vezes faltando em um monte de célula, e ele continua influenciando pessoas na igreja. Eu não entendo por que ele não influencia mais do que ele pode. Aí, mano, aquilo pra mim foi um tapa na cara do Espírito Santo, sabe? Tipo, eu entendi que não foi o Will que falou aquilo pra mim, foi Deus, sabe? Aí eu falei, caramba, mano, real, eu, tipo, se eu agitava o pessoal da célula, da supervisão, pra ir num Mac, todo mundo ia. Se eu agitava o pessoal da célula da supervisão pra ir numa hamburgueria, todo mundo ia. Eu falei, caramba, mano, realmente eu influencio um monte de pessoas, então por que eu tô gastando no serviço, sendo que eu posso gastar isso pro evangelho, mano? E na realidade, acho que muita gente pensa isso, porque a gente diminui o poder de Deus a um negocinho pequeno, mas vai muito, muito mais além do que a gente pode imaginar. E, inclusive, é essa capacidade que Deus te deu de influenciar pessoas. Sim, cara. E, tipo assim, eu acho que acontece, mano. A gente, quando é jovem, mano, a gente não tem muita preocupação ali com o serviço. A gente consegue fazer mais amizade com as pessoas, então a gente acaba querendo conseguindo influenciar mais, né, mano? Eu tenho saudade dessa época. Eu também. Não tinha contas, boletos e várias responsabilidades. Então, tipo assim, a gente acaba vivendo mais o evangelho na prática. E quando a gente vira, tipo, adulto, que a gente começa
a trabalhar, que a gente já não tem mais aquele apego com os amigos da escola, tipo, você meio que se perde um pouco ali no evangelho, sabe? Tipo, você começa a trabalhar, a pagar conta, esquece. E o evangelho vira só mais uma coisa. Você acaba virando aquele crente domingueiro, tá ligado? Quando que você pegou e falou assim, eu tô apaixonado, eu preciso respirar isso, eu preciso ir pra cima disso? Me fala, tipo assim, qual que foi a primeira experiência que você teve, tipo, com o Espírito Santo pra falar assim? Ele fala que ficou chapado. Ele, tipo, do nada, ele me manda mensagem, olha isso aqui que eu li, eu tô chapadão. Me fala, quando foi a primeira vez que você chapou? Mano, foi, tipo... Foi quando eu tava começando a ter de volta esse meu primeiro amor, sabe? Tipo, eu tinha saído do meu serviço, eu simplesmente, tipo, aconteceu uns negócios e eu saí de lá. E eu falei, vou voltar ao meu primeiro amor. Aí foi quando eu comecei a ler Jeremias, mano. Uhum. Aí ele tem a primeira visão dele. E, eu fiquei, tipo, um mês todo só em Jeremias 1, literalmente chapando nessa visão, na primeira visão de Jeremias, que ele vê, tipo, as folhas da amendoeira, né, mano? E aí eu peguei e comecei a viajar nisso, tipo, nossa, por que amendoeira? Aí eu comecei a puxar do hebraico o que é amêndoa, como se escreve amêndoa, e eu vi que era shoked, que é vigilante, sabe? Tipo, eu falei, nossa, mano... E isso já me puxou muito pra Apocalipse, de estar vigilante, atento. Eu fui viajando, mano. Fui chapando. E foi, tipo assim, a primeira vez que eu falei, caramba, mano, que brisa da hora, sabe? Aí nesse processo, eu vi que o Will foi uma pessoa importante pra esse processo. Sim. O Will foi um discipulador? Sim, ele me discipulava, ele era meu líder. E além do Will, você teve algum processo de discipulado? Com alguma outra pessoa ou foi só o Will? Assim, tinha o Max, que era o antigo líder do Will, que... Inclusive o Max é o que vai vir aqui. Max, queremos você aqui. Tinha o Max, tinha o Iverson, que era o supervisor. Que assim, a supervisão antes era o Iverson, aí o Max era uma célula, o Will era uma célula. E depois a nossa supervisão começou a crescer sabe, tipo, crescer. E a gente multiplicou a supervisão e o Max, que era líder, virou supervisor. Entendi. Aí o Max agora virou supervisor de célula, né? E você acha que qual que é a importância dessa área do discipulado para os jovens de hoje em dia? Porque você teve discipulado, sabe que isso foi importante para você. Assim, vida na vida, cara. Eu acho que isso resume muito o discipulado. Você ter uma vida transparente, tipo, de contar. Tipo, cara, tô com um problema nessa minha área da minha vida, mano. E a pessoa, tipo, te dá um norte, sabe? Tipo, de falar, pô, cara, como é que tá seu devocional? Como é que tá a sua vida com Deus? Mano, vamos lá, senta aqui, deixa eu te ajudar, sabe? Mas aí eu acho também que a gente tem que ter um ponto de atenção. Porque também não é qualquer um que pode discipular a gente. Não, sim, tem que ter tem que ser uma pessoa completamente com caráter de Cristo formado, sabe? Tipo... E como que eu faço pra encontrar essa pessoa e não ir pro caminho errado? Não cara. pegar e, tipo, ir pra pessoa errada que vai me... Porque se a pessoa te discipular da maneira correta, guiado pelo Espírito Santo e tudo mais, você vai seguir o caminho correto e vai chegar lá. Mas também, se a pessoa não estiver sendo guiada, só querer aparecer ou querer pagar de sábio, ela te derruba, mano. Cara, você conhece uma árvore pelos frutos, né? Então você... Boa. Ver os frutos do discipulado daquela pessoa. Quem são as pessoas que essa pessoa discipula também, sabe? Tipo, será que essa pessoa que tá discipulando você, ela tem pessoas que estão rompendo, sabe, na sua vida espiritual? Aquela pessoa que, sei lá, há um mês atrás estava entrando na célula e agora, depois de um mês, ela já tá, tipo, sendo auxiliar de um líder. Eu acho que é algo a se ver, sabe? A se ver. Pô, e aquilo, eu acho que a gente também tem que ter sempre não importa a fase que você esteja na vida cristã, você sempre tem que ter um relacionamento íntimo com Cristo. Sim. Porque se você tiver um relacionamento, você vai reconhecer a voz dele, e se tiver alguma coisa errada, isso é uma certeza minha. Com toda certeza ele vai te avisar. Tá errado. Você tá indo pro lugar errado.
volta. Ou vai usar alguém Mas se você não tiver, como que você vai reconhecer a voz? Mano, vida de intimidade, né, cara? Mateus 6,6. Você entrar dentro da porta, dentro do seu quarto, fechar a porta e é você e ele lá, cara. Você ter uma vida de intimidade com Deus, você reconhece a voz dele, você sabe, tipo, já tem ali o Espírito Santo falando pra você, ó, vai por esse caminho. Faz isso daí não, pô. E você tem essa tipo, de ter alguma experiência, assim, de você estar indo para e ensinar elas eu tô batendo no microfone. Ensinar esse sentimento pra pessoa de, a gente precisa ter esse sentimento de mover o reino realmente. Meu, assim, eu acho que eu não preciso ensinar nada, sabe? Tipo, a pessoa quando ela começa a entrar no evangelho, entrar, tipo, conhecer o o amor de Deus, mano, ela começa a ficar, ela tem esse anseio de propagar o evangelho, sabe? Então, eu acho que, tipo assim, como eu te falei já, o exemplo arrasta. Ela vai ver, mano, o que esse moleque tem que do nada esse moleque tá falando com uma pessoa que ele nem conhece, convidando ele pro culto. Por que eu não posso fazer isso? É isso que faz a pessoa aceitar o seu convite, será? É a loucura de falar, ele nem me conhece, tá me convidando, eu vou. Sim, mano. E, mano, uma coisa também que é válida falar é que é um versículo, né, mano? Que o Senhor ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Então, a gente pega, Pedro, que ele pega, fala, pô, eu sou um pecador. Reconhece que ele é um pecador e daqui a pouco ele tá pregando o primeiro sermão dele e 3.000 pessoas aceitam a Cristo e é acrescentada. Então, tipo, é ousadia, cara. Você acha que a nossa geração chega lá? Cara, não que eu desacredite, gente. Tô fazendo perguntas pra gente entender a visão do Mateus. Tomar um cafezinho com esse personagem bíblico, assim, 2 horinhas. Que personagem que você falava assim, quero trocar uma ideia e destrinchar tudo que tem no cérebro desse cara? Cara, um personagem bíblico, mano. Pô, você me pegou muito, porque eu sou apaixonado pelos profetas, né, mano? E eu acho que Oséias, cara. Eu sentaria pra tomar um café com Oséias, mano. Por quê? Cara, porque eu acho muito fera a história dele, sabe? Tipo, imagina você ser um profeta e Jesus falar, mano, ó, Deus olha pra você e fala, ó, seguinte, você vai casar com uma prostituta, mano. É maluquice. Você fala, mano, é coisa de louco, sabe? Tipo, e se lendo Oséias, mano, você começa a refletir Oséias naquilo que Jesus vai fazer lá na frente, aí você fica, nossa, mano, que louco. E você começa a pegar, tipo, o significado do nome Oséias, o significado dos nomes dos filhos de Oséias. Você fala, nossa, mano, como o Senhor fez uma coisa, usou uma pessoa dessa forma, sabe? Tipo, de uma forma tão absurda pra aquela época. Porque pô, o cara é um profeta, mano. E é interessante que você tá lembrando ele por esses feitos que ele fez, sim. guiado por Deus e tudo mais. E hoje a gente inicia esse projeto já com um olhar um pouco mais macro, que quem acompanhar vai poder enxergar esse crescimento. Porém, eu queria saber assim, a gente está iniciando o projeto hoje, você está iniciando o projeto hoje, vamos dizer, como que o Mateus quer ser... Em algum momento da história, eu acho que a gente tem que... começa ali da parte da honra, a gente tem que honrar quem fez parte da história. Sim. Ou seja, quem não honra a história não é digno de fazer parte dela. Então hoje a gente honra a história dos que vieram, porém lá na frente a gente quer fazer parte da história. Certo? Eu quero corresponder com o Senhor para aquilo que Ele quer fazer na Terra nesse tempo que eu estou aqui. Por isso que a gente está aqui se movimentando. Como que o Mateus quer ser lembrado daqui a um tempo? Tipo, o Mateus foi um cara que... Cara, a única... Tipo assim, eu quero ser muito lembrado pela minha família. A princípio, sabe? Tipo, eu tenho, inclusive, profetizaram uma vez sobre mim que, tipo, meus filhos iam olhar pra mim e falar, mano, meu pai é um cara de Deus, um cara, tipo, muito usado por Deus. Ele é, tipo,
Tipo Pedro, vai. Uhum. Sabe? Eu quero que, tipo, meus filhos olhem pra mim e falem, mano, é uma referência de homem que eu quero seguir. É Boa. assim que eu quero ser Já lembrado. tem filhos? Mano. Não, ainda não. Então já tá pensando nos filhos antes deles chegarem. Exatamente. Boa. Boa. É interessante porque às vezes a gente não pensa nisso. O pessoal pensa, o que eu vou deixar para os meus filhos em questão de dinheiro, casa, carro, posses, em questão de patrimônio. Sim. Mas as pessoas esquecem de pensar o que a gente vai deixar para essa geração quando a gente for embora daqui. E pelo menos para mim isso é uma preocupação muito grande. Cara, será que eu vou ser tipo um inútil que só fiz o que estava ali no livro de regras, fui para a igreja no culto de ensino, fui para a igreja no culto de domingo, na ceia, eu toquei, gravei um vídeo ali para a igreja e é isso. Tipo, pra mim, no meu pensamento, não tô falando que ninguém que faz isso é assim, gente. Eu tô falando que pra mim, eu me sinto um inútil quando eu não tô fazendo nada. Inclusive, na pausa, esse canal já foi usado, que vocês estão assistindo, já foi usado para algumas outras coisas. Então, nessa pausa que eu não tava fazendo absolutamente nada, eu me senti um inútil. A minha esposa sabe, eu ficava, amor, tô fazendo nada. Tô mentindo? Vocês não vão ver porque ela tá do outro lado, mas tô fazendo nada. O que eu vou fazer da minha vida? Quem que eu tô alcançando? Quem que eu tô, tipo, vamos lá, você, Matheus, você parado, indo pra igreja, culto de quarta e domingo, quem é que você tá alcançando? Meu, eu me sinto anestesiado, parece que eu só tô cumprindo um protocolo. Você não sente vegetando assim, tipo isso. Sem nada? Tem gente que consegue, gente, ir pro culto e ficar lá sem fazer nada. Tem gente que, meu, é super legal, eu já não consigo. Ah, cara, você pode pegar eu, pô. Faz quanto tempo que eu tô na Deja, pô? Faz pouco mais de Uns 8 meses? uns 8 meses por aí. E ele já tá, tipo, a milhão desde quando ele chegou. Mano, tipo, peguei, chegando ali de pouquinho em pouquinho. Mas quando eu fui ver, eu já tava como? Já tava virando a noite, colocando Iluminação pra cantata e ajeitando vídeo, um monte de coisa, né? E é legal isso, porque às vezes eu sinto falta nas pessoas de realmente ter essa atitude de fazer acontecer. Porque às vezes as pessoas chegam lá na igreja, fica lá quieto, não sei o que e tal, e não faz acontecer. Eu, por exemplo, eu sempre me chamavam de pavão lá na minha igreja. Porque eu já cheguei querendo tocar, querendo gravar vídeo, querendo ajudar no culto, querendo isso. Só que às vezes não é assim, a gente tem que seguir também as normas da igreja. Sim. Mas também a gente não pode ficar muito parado, concorda? Concordo. Assim, a gente tem que honrar as autoridades, né? Tipo, nosso pastor, nossa liderança e tudo mais. Inclusive, pastor Toninho, queremos você aqui. Honrar a nossa liderança, nossos pastores, as pessoas que têm a autoridade espiritual sobre a nossa vida, mas mesmo assim, tipo, entender que eu não vou ficar estagnado, tipo, eu vou no culto, vou no ensaio, vou no EBD. Não, mano, eu tenho que, tipo, chamar pessoas também. Eu tenho que entender que o evangelho não para em mim, mas ele começa em mim. E é aquilo, é seguir o direcionamento que o Espírito Santo te dá para o momento, né? Sim, Porque, sim. por exemplo, o Luciano Subirá é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é claramente chamado por Deus para poder jejuar, mano. O cara jejua 40 dias, tipo, 2 vezes ao ano. Ele tá 40 dias em jejum. E todos os dias o cara jejua 18 horas por dia. Isso é louco, mano. Então, tipo, o cara tá em outro patamar. Mas nem todo mundo consegue. Nem todo mundo consegue chegar a isso. Então, a gente tem que ser direcionado pelo Espírito Santo para poder chegar lá. E aí, tipo assim... a gente sabe que o Espírito Santo tem um chamado para cada um e que ele pede isso pra gente, né? A gente não é obrigado, a gente tem o direito de escolher ir ou não ir, escolher fazer ou não fazer. A consequência é a gente que vai colher. Mas o que você acha, Matheus, que o Espírito Santo está te pedindo hoje? Tipo, Jesus está me pedindo isso hoje e eu preciso corresponder. Cara, o Senhor tem falado muito comigo a respeito do meu ministério e do meu chamado, sabe? Tipo, literalmente falar, acorda, mano. Às vezes eu acho que, nossa, tô fazendo o meu máximo, mas toda hora eu tô com o Espírito Santo falando, meu, você não tá fazendo o seu máximo, você pode mais. Você sente esse sentimento? Você tá ali a milhão, fazendo um monte de coisa, ajudando e tal, e o Espírito Santo fala, tá muito pouco. Meu, é que assim, por muitas vezes eu me vi correndo do meu chamado, sabe? Uhum. Tipo,
você vai liderar. E eu, tipo, não, eu não quero liderar, não, cara, eu quero sair correndo. Mas por que a gente tem essa neura de não... de ter medo, sendo que a gente sabe quem é que tá levando a gente acredita nisso, a gente sabe que os sonhos dele são maiores do que os nossos, que ele vai fazer a gente chegar lá de algum jeito. Mas por que esse medo todo? Assim, eu vou falar o meu particular. O meu medo era eu parar de fazer as coisas como Deus quer e fazer as coisas pelo meu próprio braço, sabe? Tipo, eu por algum momento falar, não, agora deixa comigo, Deus, que agora é eu que vou fazer. Entendi. Esse era o meu maior medo, assim, sabe? Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter cautela, porque se a gente acha que é o caminho certo e a gente vai pro caminho errado, é extremamente complicado. Porque se a gente for pro caminho errado, a gente colhe o consequente de estar no caminho errado também. A gente vira o Sansão da vida, né? Já pensou, meu? Que coisa triste. É uma coisa extremamente triste. E hoje, então, a gente falou do Mateus aí, de todo o percalço dele, a história e tudo mais. E hoje, o Mateus quer chegar aonde? O Mateus já veio de um berço cristão. Sim. A gente entende que o Mateus teve dificuldade no meio do caminho, parou de caminhar e depois voltou a caminhar. E aí ele teve ali o seu discipulado, foi ajudado, passou pela igreja, já foi líder de célula, passou por tudo isso. Hoje, o Mateus quer chegar aonde? Onde que o Mateus tá e onde que o Mateus quer chegar? Assim, cara, o que eu quero fazer é literalmente propagar o evangelho e, sabe, tipo, o quanto mais eu puder carregar junto comigo, eu vou levar, mano. É isso onde que eu quero chegar, é isso, cara. Eu costumo dizer que pra gente é muito mesquinho. A gente é muito mesquinho se a gente pegar o evangelho e guardar só pra gente. É muito mesquinho da nossa parte se a gente falar assim, eu tenho Jesus. Legal. É meu e eu não vou propagar isso. Eu já me peguei pensando isso, depois eu falei, meu, eu tô sendo... Como que eu tô guardando uma coisa tão preciosa só pra mim? Como? Cara, eu gosto muito daquela frase que é de um grande avivalista, que ele fala que o evangelho é o mendigo compartilhando pão com o mendigo. É entender que, tipo assim... E até Jesus fala, tipo... Se você quer ser o maior no reino dos céus, você tem que ser o menor. Você tem que servir. Então, entender que, tipo assim... Não que eu queira ser o maior, mas... Eu quero servir. Porque Jesus, que era Deus, me serviu. Então, o mínimo que eu posso fazer é servir e alcançar pessoas, mano. É o mínimo. Qual que é o auge, o máximo? Você acha que existe? Cara, só na glória, só quando a gente tiver o corpo glorificado, incorruptível, aí eu acho que vai ser o auge, cara. Quando Jesus já tiver voltado já. Cara, esse dia eu parei pra pensar, será que a gente tá querendo o céu tanto quanto a gente fala que quer? Porque esse dia eu parei, tava lá em casa com a minha esposa, e a gente tava falando alguma coisa de morrer, de morrer mesmo. Ela falou, meu, se for pra mim morrer, pra mim ir pro céu, eu quero morrer logo. Eu quero morrer agora. E eu achei um pensamento mais absurdo do mundo. Mas depois eu até concordei, fui parar pra pensar. Porque a gente vive num âmbito muito terreno e a gente fixa nosso pensamento na terra, fala que tá pregando o evangelho. Mas o evangelho é pra quê? Qual que é o fim do evangelho? Como assim, cara? Não... Você tá pregando hoje. Certo. Você tem um propósito de alcançar essas pessoas. Pra quê? Cara, é entender que o amor me amou e que o amor não parou em mim, cara. É literalmente entender que, tipo, Cristo morreu por todos, sabe? Um morreu por todos para que todos vivessem. Então, tipo, é literalmente isso, cara. Você querer, tipo, mano, eu não consigo explicar uma coisa que é inexplicável pra mim, sabe, mano? Eu não consigo explicar uma coisa que é inexplicável. Mano. É que, tipo assim, mano, é o maior amor do mundo, é a maior prova de amor do mundo, foi a cruz. E eu não consigo explicar o tamanho desse amor, eu não consigo explicar o tamanho do que é viver o evangelho, eu não consigo... Só você, tipo, provando, você vivendo pra você ter a concepção, sabe? Tipo, do que é isso. O que é o evangelho pro Mateus? O que é o evangelho, mano? Uhum.
Caramba, cara. Eu faço umas perguntas legais até, Mano, vai, tô bem. É que, tipo assim, as perguntas que você tá fazendo, cara, tipo, pra mim, eu já... Eu acho que, tipo assim, quando eu falei, tipo, o evangelho é um mendigo compartilhando pão com um mendigo, meio que auto-responde, sabe? Tipo, que é você ser o menor e mesmo assim você querer repartir aquilo que você tem. É baseado em Cristo, é jejum, palavra e oração. É a base pra tudo, cara. Jejum, palavra e oração. Porque, tipo, você jejuando, você vai lá, você começa a ter mais... Tipo, você tá mais sensível ao Espírito Santo, você tendo uma vida de oração, você tá com mais intimidade, você já, tipo, e aí, Espírito Santo, como é que tá o coração daquela pessoa? O que o senhor quer falar com ela? O que você quer que eu fale pra ela? Sabe? Mas eu acho que falta a gente fazer essas perguntas às vezes, tipo, sabia? é intimidade com o Espírito, mano. Se você não tem intimidade com o Espírito, se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de jejum pra buscar mais sensibilidade, querer mais do Espírito, você vai chegar lá e tipo... E cara, você quer ir pra igreja? Sendo que você tem que chegar e falar algo que impacta, porque o Espírito Santo, ele não quer chegar numa pessoa e falar, ih, vamos pra igreja. O Espírito Santo quer falar algo especificamente a cada um de nós. É entender isso, entendeu? E é por isso que a gente tá aqui, né? Para ajudar você e a gente aprender também junto, claro. Trazer pessoas para a gente aprender e ajudar você a se movimentar, a como você deve se movimentar para poder você chegar lá. Parar de ser um crente domingueiro. E parar de ser um crente domingueiro. Que é algo que a gente encontra hoje, sim, infelizmente. Sim, e, mano, eu quero saber de você agora, cara. Aí que o jogo vira. Agora o jogo virou, não é Eu sou mesmo? bom de fazer pergunta, agora de responder já não Eu sei. quero saber a sua história, a sua caminhada com Cristo, se você foi nascido em berço evangélico, se Cristo foi lá e te deu uma lapada no meio da rua e falou, vem pra igreja. Na verdade, verdadeira, eu não nasci em berço evangélico. Uau, essa eu não sabia, hein? Não nasci. Eu, na verdade, eu fui concebido de um jeito um pouco diferente, assim, né? Diferente não, hoje em dia já é uma realidade, mas meus pais não foram casados e tal, nunca tiveram meu pai e minha mãe biológica, né? Você vai entender. Sim, sim. Eles nunca tiveram... Eu fui no momento lá e aí teve eu. Só que tipo, minha mãe biológica sempre foi uma pessoa muito complicada. Então eu tinha dificuldade para ir ver meu pai. Teve no casamento do meu pai com a minha madrasta, que eu chamo de mãe. Meu, é uma loucura. Que é minha mãe, porque ela que me criou, vocês vão entender. Sim, sim. Eu não pude ir. Ele foi me buscar, comprou roupa pra mim, eu não pude ir. Só que depois ela me mandou todo sujo pro casamento dele. Pra você ver o nível da pessoa. Entendeu? E eu fui conhecer a Jesus, fui ter meu primeiro contato com igreja 3 anos de idade. Só que igreja pra mim era evento. Por quê? Porque eu morava junto com a minha mãe, né? A gente morava aqui na Zona Leste de São Paulo mesmo. E aí meu pai ia me buscar de 15 em 15 dias. E desses 15 em 15 dias eu ia pra igreja. Então, tipo assim, eu sabia que eu ia pra igreja me divertir, ia pra um lugar que eu não ia apanhar, que eu não ia sofrer, porque eu sofria, eu apanhava muito na casa da minha mãe, em vários momentos. Então, pra mim, a igreja era meio que um refúgio mesmo. Tem nada a ver com, Jesus e, morro de paixão por Deus. Não, era só pra mim parar de apanhar mesmo. Então, eu ia pra igreja e perguntava, pai, hoje tem culto? Tem. Se não tivesse culto, às vezes era até melhor, porque aí eu não ia pra igreja, mas eu tava em um lar de paz, né? Que era o lar do meu pai, juntamente com a minha madrasta, que é minha mãe. Caramba, Eu tenho que falar madrasta e mãe porque eu tô falando da história da mãe biológica, então tem que entender. Mas eu falo que minha madrasta é minha mãe porque foi ela que me criou. Ela, quando aconteceu de eu ir pra casa do meu pai, que meu pai ganhou minha guarda, depois de tudo um processo judicial e tal, ela saiu de um emprego de 7 anos só pra cuidar de mim, mano. Tipo assim, sabe a pessoa pedir as contas, perder todos os direitos que tinha, só pra cuidar de um menino que não é filho dela, que não era obrigação dela, mas ela pegou e saiu pra cuidar de mim. Porque de tudo que eu passei, é óbvio, fica aquele déficit psicológico. Você é uma criança totalmente diferente das outras. Entendeu? Pra quem sofria, eu apanhava muito, eu era muitas das vezes nesse processo de
judicial, Sim, eu sim. tive que passar com psicólogo, psiquiatra, eu esqueci o nome, tem outra pessoa lá, assistente social. E essas pessoas, tipo, cada um quando eu tinha que contar, eu era obrigado pela minha mãe a contar uma história diferente da verdade, porque se eu não contasse essa história diferente, eu apanhava em casa. Mas você contava a verdade ou a história mesmo? Eu meti o louco, mano. Eu enchia uma linguiça monstra. Eu meti o louco. Por quê? Eu não queria apanhar. Não, Porque era sim. tipo assim, eu até hoje eu falo, aqueles caras psicólogo dessa área, pra mim, quando era criança, eles eram muito traíras. Muito. Porque, tipo assim, eles sentavam na mesa, falavam pra mim desenhar, e aí falava assim, agora me conta, o que você passa lá dentro? Eu não vou falar pra sua mãe não vai ficar sabendo do que você falou e nada vai acontecer. Só me conta pra mim poder te ajudar. E aí, tipo assim, eu contava, ela ia digitando, escrevendo o que eu tava falando, e depois dava o papel de tudo que eu falei na mão da minha mãe. Eu chegava em casa, tomava um pau, era sentada pra todo lado, e aí na próxima vez que eu fosse, eu invertia toda a história. Até eu criar coragem pra falar assim, vou falar a verdade, mano, demorou muito. Tanto que em muitos momentos da minha vida eu tive muitos problemas com a mentira. Porque ela acabou sendo parte da vida, né? Sim, sim. Mas e aí, quando que nesse momento você, tipo, começou a ir pra igreja com outros olhos? Não como só um refúgio, mas, tipo, com um toque do Espírito Santo, tipo, te chamando, falando, vem que você é meu filho. Então, na verdade a gente foi assim, eu morava com a minha mãe e eu falava pro meu pai que eu queria morar com ele. Só que pra minha mãe eu não tinha coragem de falar. Entendeu? Só que eu não sei se meu pai acha isso. Meu pai vai assistir provavelmente, aí ele vai poder me ensinar a minha melhor. Não sei se eu falava pra ele que eu falava isso pra ela, mas eu não falava pra ela que eu queria morar com ele. Eu comecei a falar depois de um tempo que eu queria o meu pai, que eu gostava do meu pai e tal, que eu queria morar com meu pai porque lá era um lar muito melhor. E no meu coração eu queria, porém eu tinha muito medo porque eu tinha uma mãe que me batia muito, né? Eu tinha um padrasto que era muito ríspido, rígido, grosso. Então, quando eu era criança, algumas vezes eu já apanhei dele também por motivos chulos, assim, tipo... seu irmão caiu. Tá, mas eu não tava em casa. Tá, mas ele caiu, o problema é seu, vai apanhar. E apanhei, entendeu? E aí teve um momento que meu pai ainda tava naquele trâmite judicial e tudo, de trocar guarda. Só que era uma época, tipo assim, eu devia ter uns 7, 8 anos. Então, 7, 8 anos, hoje eu tenho 24, mano. Tipo, quase 20 anos atrás. Sim. 18, 16 anos atrás. Mano, não existia essa de pai ter guarda de filho. Não existia isso. Não tinha como isso não era uma hipótese. Pai ter a guarda de filho. Era quase impossível. Era a mãe que tinha guarda de filho. Ela é quem concebeu, ela é quem deu a luz e é dela. Tipo assim, pro meu pai ganhar minha guarda, era um milagre divino, assim. Era Deus que tinha que mandar um anjo para tocar no juiz, o juiz pegar e assinar o negócio. E aí teve um momento que teve um momento que eu tava na minha mãe, né? E aí eu morava com ela começou a ir numa igreja. Que não convém aqui eu falar o nome da igreja. Mas provavelmente vocês descubram o nome, porque a igreja é fácil de descobrir. E essa igreja, ela foi lá nessa igreja, que era lá no Brás. E aí... precisava ter falado isso. Mas essa informação eu precisava dar. A gente foi nessa igreja e aí eu abri um carro. E eu já tinha visto na TV, tipo, aqueles quadradão de droga, sabe? Sei. Que os policiais apreendem. Aí eu tava no ponto pra ir pra igreja e aí eu abri o capô do carro. Era tipo uma Saveiro, sabe? Com aquele baú atrás. Eu abri o baú e eu via os mesmos tabletes que eu vi na TV, eu vi lá. Isso, tipo, foi no carro da sua mãe? Não, num carro aleatório da rua. Fui de enxerido ver o que tinha dentro do carro. Aí, mano, quando eu abri e vi, eu peguei e falei. Verbalizei. Falei, meu Deus, tem droga aqui. Aí o que minha mãe fez? Ela me deu um soco, tipo, na boca, que escorreu sangue na hora. E aí foi quando deu o estralo de eu falar, eu quero ir pra casa do meu pai. Eu tô explicando porque esse é um caminho pra me chegar no encontro com Cristo. Eu quero ir pra casa do meu pai. De qualquer jeito, eu quero ir pra casa do meu pai. E aí foi quando ela falou, tá bom, vou te levar pra casa do seu pai.
Só que ela não foi por causa do meu pai, ela foi pra igreja lá no Brás. Aham. Aí eu falei, não, mas eu quero ir pro meu pai. E aí eu fiquei nervoso mesmo, virou a chave, perdi o medo e poucas ideias. Eu quero ir pra casa do meu pai, tô nem aí. E aí eu fui pro culto, ela falou, depois do culto a gente leva pra casa do seu pai. Naquele dia eu passei na TV e tudo. Você tem uma ideia, no culto. Aí, quando a gente voltou pro ponto, eu sabia o ônibus que eu tinha que pegar pra ir pra casa do meu pai. Aham. Porque como a gente já conhecia a índole, meu pai sabia tudo que eu sofria, provavelmente meu pai quando eu era criança eu não imaginava, mas meu pai já sabia o que poderia acontecer, eu acho. Penso nisso, né? Sim. Porque ele me ensinou o endereço de casa, o telefone de casa e, tipo, como que eu chegava, qual busão que eu pegava, como que eu olhava o endereço no busão onde o ônibus passava, como que Sim. eu conseguia perguntar. Então, eu já sabia o ônibus que eu tinha que pegar pra ir pra casa do meu pai aquele dia. Aham. E aí ela pegou o ônibus pra ir pra casa dela. Ela deu sinal pro ônibus. Aí, quando eu fui subir no ônibus, eu falei assim, quando eu olhei pro ônibus, eu falei, não é esse ônibus da casa do meu pai. Ela, ah, não é? Não é. Então fica aí, que eu vou embora. Eu fui subir no ônibus, ela me empurrou. O cara fechou a porta, eu devia ter 7, 8 anos de idade. Aham. Ela me empurrou, o cara fechou a porta, eu fiquei no Brás sozinho, abandonado. Caramba, cara. Tipo, Pesado, tipo. chorando. Eu já tinha te falado essa história? Não, você nunca me contou essa história, cara. Tipo. A cara sabia. E aí eu fiquei lá abandonado, mano. Criança, comecei a chorar desvairado. Porém, veio aquela expertise do meu pai. De ter feito eu decorar o endereço, de ter feito eu decorar o telefone da casa dele. E aí chegou um assistente social. E olha, mano, que bagaceira, mano. Eu fiquei morrendo de medo. O trampo da mulher, o trabalho dela era pegar crianças de rua e levar essas crianças pra um abrigo. Então as crianças não têm pai, não têm mãe, tá na rua, vai pra um abrigo. E eu, naquele momento, era uma criança de rua, não tinha pai, não tinha mãe, tava sozinho chorando. Sim. Ela falou, eu vou te levar pra um lugar melhor. Vem comigo, entra na Kombi aqui e tal, não sei o que era uma combizinha, né? Você é louco, você é correndo. Não, aí eu peguei e falei, moça, pelo amor de Deus, eu sei o telefone do meu pai, liga pro meu pai. Liga pro meu pai que eu sei o telefone do meu pai. E aí foi quando ela falou, meu, você tá falando pra mim que sabe o telefone do seu pai? A gente vai ligar pro seu pai, a gente dá um jeito de deixar lá. Mas se for mentira sua, você vai ter que ir comigo. Aí beleza, a mulher foi de pessoa por pessoa pedindo aqueles bilhetes de orelhão. Sei, aqueles da telefônica lá. Exato. Nossa, mano, antigo, mano. Não, Eu então, lembro tô falando disso, faz Eu tempo. tinha uma coleçãozinha. Aí ela pegou e pediu pra um senhor, ele tinha, lembra, ele falou, ó, tem um aqui, eu tenho 25 unidades. A gente atravessou, eu acho que é Celso Garcia, eu acho que era essa avenida, se eu não me recordo. Porque tinha um orelhão do outro lado. E a gente foi pro orelhão do outro lado e aí eu liguei pro meu pai. E aí foi aí que eu fui morar com meu pai, que eu fiquei com meu pai mesmo. E aí foi aí que eu comecei a ter mais contato com a igreja. Porque Sim. meu pai é aquela pessoa que não falta em culto, mano. Meu pai lá na igreja tinha culto terça, quinta, alguns sábados e domingo, escola dominical e tal. E Nosso José que interpreta os sonhos, né? é porque ninguém entende. Meu pai, tudo que é sonho a gente fala pra ele, ele interpreta. Chama José. Não, maravilhoso. E aí foi quando eu tive mais contato com a igreja. De ir pra igreja, de passar a ir em mais cultos e ler a Bíblia. Meu pai me colocava pra ler a Bíblia, mano. Eu não gostava. Mas ele, tipo assim, ó, você vai ter que ler. Uma história engraçada, abrindo um parênteses bem grande. Pode? Claro, pô. Tá bom. Ele deu uma história pra mim, minha irmã vai lembrar. Ele deu uma história pra mim ler essa história. Conhecer, aprender a história e depois dar, tipo, seminário pra ele, apresentar. Tipo, pregar pra ele. A história. Da hora, mano. E o que aquela história, tipo, o que eu aprendi com aquela história e tudo mais. E na época tava passando aquela novela, José do Egito. Entendeu? E na novela, eles cortam o nariz da esposa de Potifar. Depois que descobrem que a verdade sobre ela, né? Sim, que sim. não era... que quem era trair ela e tal. Porém, na Bíblia não tá escrito isso. Aí você falou isso pro seu Nada. pai. Eu falei certinho. Eu fui e apresentei a minha pro meu pai. Aí minha irmã, que na época ela era bem mais nova, hoje ela já tá uma moça muito linda, inclusive, e noiva, vai casar. Então... E aí ela pegou e apresentou. Foi apresentar pro meu pai. E aí no meio da história falou... E aí elas pegaram e cortaram o nariz da mulher de Potifar. Mano, meu pai ficou muito bravo e falou... Tá bom então. Cortou? Cortou. Então me prova na Bíblia.
Aí lembro da cena dela chorando, procurando o Ela com cara de gol contra. Quando cortaram o nariz dela. Engraçado, eu lembro da história sempre, quando fala de Bíblia, de conhecer a Bíblia. E foi assim, meu. Aí meu pai começou a me evangelizar. Porque, como eu falei, eu sempre tive esse problema com a mentira. Então, eu fui uma criança /adolescente muito problemático. Eu amava a igreja. Sempre amei. Tipo assim, mano, essa história que você falou da sua mãe, tipo, te abandonar meio que lá no Brás. Você tinha mais ou menos quantos anos, mano? Meu, eu não tenho certeza. Isso aí meu pai vai saber falar melhor. Mas eu acho que era tipo de 7, 8 anos, por aí. Eu acho que era isso. Não era muito novo você falar abandonar a criança e jogar lá. Mano, você é louco. No Brás. Eu me perdi uma vez no Brás, você é louco. Não, aí foi muito difícil pra mim. Porque, pensa, pra mim entender que eu tinha... É o que eu falo pras pessoas quando eu vou testemunhar sobre isso. Pensa a cabeça de uma criança que tinha uma mãe, só que essa mãe tem uma família. Então tem tios, irmãos, primos, avós. Então você tinha toda uma rede familiar que você tinha um contato direto por muito tempo. E a partir daquele momento que eu me vi abandonado, que eu me vi que eu não ia ter mais mãe. E nessa época eu não tinha esse contato com a minha madrasta, mãe, né? Eu não tinha esse contato com ela de falar, você é minha mãe. Eu chamava ela de tia Fia. Ela era tia, entendeu? Ela era a mulher do meu pai. Sim. Ela tinha esse contato de filho comigo, porém eu não tinha esse contato de falar assim, mãe, vem aqui, mãe, me ajuda. Não, ela era a tia Fia, entendeu? E aí depois que eu fui amadurecendo, fui entendendo que ela era minha mãe, porque ela que me criou, ela que parou para me ensinar coisas que eu não sabia, parou para me discipular, entendeu? Porque eu fui discipulado por ela, entendeu? Por ela e pelo meu pai. E aí eu entendi, teve um momento que do nada, acho que foi a minha irmã que chegou em mim e falou, por que você não chama a minha mãe de mãe? Aí você passou a chamar. Aí eu falei, tá bom, mãe! E aí passou a ser isso. Passei a chamar ela de mãe, e aí até hoje é minha neném. Daqui a pouco, inclusive, eu vou estar com ela. Vou buscar ela daqui a pouco no trabalho. Oi? A importância dos pais no discipulado. Mano, porque, tipo assim, o seu relacionamento com o seu pai natural mostra muito como é que vai ser o seu relacionamento com o seu pai Deus, né? Tipo, tem muita ligação, mano. Então, você pensando nisso, mano, você me deixa meio mal. Sabe por quê? Porque, na verdade, eu dei muito trabalho pro meu pai. E aí, eu parando pra pensar isso, eu também dei muito trabalho pro meu anjo da guarda, sei lá, pra Deus, mano. Muito trabalho. Eu fui uma criança que, tipo assim, eu era meio revoltado com a vida. E o meu castigo era ir brincar. Caramba, cara. Meu castigo era, tipo assim, sai pra rua e vai brincar. Porque eu era, tipo, trancado no quarto. E se você me colocasse no castigo pra ficar no quarto, pra mim ia ser a melhor coisa do mundo. Não falava. Caramba, é porque, mano, a gente podia trazer minha mãe aqui pra contar essas histórias, mano. Ia ser bacana. Top, mano. Porque, tipo assim, ela sabe falar isso melhor que eu, mas, tipo, eles me perguntavam coisas e eu era oprimido. Disso que veio daquela fase da minha mãe biológica, né? Sim. Então eu não falava, mano. Pedro, o que tá acontecendo? Já aconteceu alguma coisa? Você guardava as emoções pra você. Tudo, mano. Eu não falava nada, eu só chorava. Caramba, só chorava. Cara, que tenso. E aí, eu já falo demais, vocês percebem. Mas aí aí nesse caminhar que eles foram trabalhando comigo, eu passei em psicólogo por muito tempo. E a igreja, eu acho que foi um refúgio muito bom pra mim. Porque eu sempre fui, hoje eu sou de mídia, hoje eu sou de mídia, tô mergulhado na mídia, amo, Fala abertamente. Sou apaixonado. Porém, mano, eu mexo com mídia desde que eu tinha, tipo, 13 anos, 12 anos, por aí. Eu mexo com som, mexo com câmera, mexo com tudo isso. E aí, cara, tipo, no domingo, meu domingo era igreja, mano. Depois que passou essa fase do meu pai, de eu ir morar com meu pai, e todo esse negócio judicial, teve alguns outros problemas que minha mãe foi parar lá na porta do meu pai, queria me tomar de todo jeito e tal. Sim. Eu comecei a ir e me envolver na igreja. Então eu fui, aí olhei o som assim, um negócio bonito, uma mesona grande, aquelas mesas antigas, gigantes, cheias de coisa. Lá na sede na sede da DSM, inclusive. É o Alex. Inclusive, Alex, você é top. Ele pegou, tipo, uma criança, 12 anos, tinha várias que
que iam lá ficar fuxicando. Mas ele viu alguma coisa em mim e falou, você quer aprender? Vem aqui. E ele é, tipo, respeitadíssimo na área. Sim. Né? E aí eu peguei e aprendi, tipo, na sede da ADSM, uma igreja gigantesca, com mais de 400 igrejas e tudo mais. E a partir dali eu fui me interessando pelo fato igreja. Não tô falando de Jesus. Uhum. Tô falando do ambiente igreja. Então eu fui indo para a igreja, aí eu aprendi lá com o Alex, automaticamente eu comecei a desenvolver isso na minha igreja local, que era no Parque Bancário ali, e lá eu fui me desenvolvendo, mano. E aí eu gostava muito de igreja. Então eu ia para domingo, meu domingo era acordar às 8 da manhã, meu pai me acordava, a gente ia para a escola dominical, que meu pai sempre foi professor de escola dominical, e eu acordava, meu pai já estava estudando desde madrugada, então aquilo para mim era maravilhoso. Sempre tive ele para isso como Uma referência gigantesca. Tipo assim, meu pai, eu ia dormir, meu pai estava estudando sábado tarde da noite e eu acordava, meu pai ainda estava estudando para dar aula. E aí, tipo, dali para mim sempre veio essa importância do isso, você sabe que eu leio muito, gosto muito de ler. Sim, sim. Sempre veio isso do meu pai, mano. Eu odiava ler. Mas meu pai me colocava para ler e eu via ele lendo. Isso que é o mais interessante. Também. Eu via ele lendo, tipo, muito. Muito. Meu pai lia, anotava. Já teve dias de meu pai cansar de ler tanto, dele me colocar para ler. Pedro, lê aqui para mim que eu não tô conseguindo. E aí eu ia lendo para ele, enfim. E aí, mano, domingo eu ia de manhã pra igreja, de manhã cedo pra igreja. E aí eu parava da escola dominical, tomava café. Uhum. Depois do café, eu ia pro ensaio dos jovens, que eu fazia a sonoplastia do ensaio. Sim. Depois do ensaio dos jovens, eu mexia, tipo, ajustava um monte de coisa. E de tarde tinha algum outro ensaio também, que eu fazia a sonoplastia. Aí eu voltava para casa, tipo, 4h30 da tarde, depois de todos os ensaios do dia. Depois da 4h30, eu voltava para a igreja às 5h30. Para poder ligar o som pro culto que começava. Teve uma época que começava às 7, depois foi para 6h30, depois foi para 6. E ali eu ficava na igreja. Porém, eu não tinha encontro com Cristo ainda, mano. Só era de ir pra igreja. Só fazia, só servia, mas não. Eu não entendia por que você fazia. Nada, mano. E tipo assim, chegou num momento que eu dava trabalho na igreja. Era um crente, tipo, super reconhecido na igreja. Todo mundo conhecia o Pedrinho. Era o Pedrinho. Todo mundo conhecia o Pedrinho, que andava de todo lado, fazia tudo, participava de tudo. De repente, na minha casa, eu era o Pedro que dava trabalho pros pais. Eu era o Pedro que dava trabalho na escola. Mano, já chegou a época da minha mãe na minha escola todos os dias em uma semana. Tipo assim, ir na segunda, ir na terça, ir na quarta, ir na quinta, ir na sexta. Mano, mas assim, eu sempre dei trabalho pra minha mãe também. É incrível, eu era né, tipo... mano? Mas como é que eu posso falar? Eu era aquele cara que eu conversava bastante, eu bagunçava bastante, mas eu sempre, tipo, fazia sempre as minhas atividades da escola, sabe? Uhum. Tipo, eu era, entre aspas, o melhor e o pior aluno da sala. Tanto que os professores chegavam na minha mãe, e falavam assim: eu não entendo que o Matheus, ele tira 9,5 na prova, mas na sala de aula ele fica conversando. Era exatamente isso, mano. Era Então, exatamente né? isso. E eu dei vários trabalhos na escola, já peguei celular de amigo e coloquei no pé pra levar embora pra casa. Nossa. Tipo é roubo, né? De roubar mesmo. E aí foi nessa que eu caí. Porque descobriram que o celular do cara tava no meu pé. Você vê a minha paranoia, que eu era problemático. Viu que o celular do cara tava no meu pé, chamou minha mãe, eu fingi que tava endemoniado. Perdão, cara. Mas mano, é um bagulho louco. Pensando, hoje eu ri, mas no dia depois que eu fui pensar, mano, que merda que eu fiz. Eu fingi que tava endemoniado, eu fui pra casa no carro do diretor da escola, endemoniado. O diretor entrou pra casa me carregando. Aí o pastor chegou e foi orar por mim pra expulsar o demônio. Aí quando ele olhou pra mim assim que ele ia colocar a mão, ele falou: ele não é demandado não, isso aí é ser vergonhice. E aí eu fiquei de banco e tudo, e aí a partir daí que eu fui... O da hora, mano, o pastor teve discernimento de saber o que se pastor era. Tiago de Jesus, mano, Você é absurdo. louco, mano. Ele chegou e fez: não tá endemoniado, você é ser vergonhice. E aí Caramba, que foi, ele me colocou, eu era sonoplasta da igreja, ele ia me consagrar e tudo. E aí eu peguei e fiquei de banco, mano. E ali foi a minha destruição. Tipo,
pra mim foi a pior coisa. Parar de fazer tudo na igreja e ter que sentar... Ele falava, você tem que sentar no primeiro banco. E eu quero você lá em todos os cultos. Você não pode faltar um culto. 6 meses você vai ficar de banco. Você é louco, cara. Aí, tipo, acho que eu fiquei 2 meses de banco. Porque ele teve essa cautela com a minha alma e tal, com tudo. Tava muito mal. E aí, a partir dali, eu comecei a virar gente de novo, mano. Comecei a virar gente de novo, não. Comecei a virar gente, né? Comecei a levar Jesus mais a sério, levar o evangelho mais a sério. E aí foi quando nasceu a VNL, que era a Vigília na Laje, que eu comecei primeiro eu chamei alguns jovens, foram 6, e a gente fez uma vigília. Aí eu falei, mano, vamos fazer isso mês que vem, uma vez por mês? E aí, mano, eu me vi em minha casa com, tipo, 100 e poucos jovens na laje de casa, a parede de casa rachando assim no meio, porque tinha muito jovem, tipo, na laje, pulando, cantando e tal. Meu pai teve que colocar uma coluna extra na casa para poder sustentar o peso da laje. E dali tive alguns tropeços no meio do caminho também, Sim. mas ali eu fui criando minha paixão por Jesus. E eu tive o meu encontro mesmo, que eu falei assim, foi numa viela, mano, você acredita? Eu tava, tipo, fui num culto na viela, que uma igreja fazia, e aí eu fui batizado com o Espírito Santo na viela, mano. Caramba. E eu achava que ia ser batizado com o Espírito Santo, tipo, num congresso dos jovens, super tal, que a gente jejuava e orava por aquele congresso. E eu achava que ia ser batizado num congresso, alguma coisa assim. E aí eu peguei, fui lá na frente, na viela, assim, como quem não quer nada, fui batizado com o Espírito Santo na viela, mano. Eu voltei falando em línguas no busão. Eu falava, mãe, o que eu faço? Que eu tô aqui, meu Deus, não aguento. E aí, a partir dali, eu falei, eu quero isso pro resto da minha vida, de todo jeito. Tive o real encontro, a sua primeira experiência, né? E eu já buscava pelo batismo com o Espírito Santo. Mas sabe quando você busca, tipo assim... Mas, tipo assim, você já era batizado, já, tipo, nas águas? Era. Fui batizado nas águas com 11 anos. Era pra ter sido batizado com 12, só que fui batizado com 11, justamente por causa de todo o contato que eu já tive com um psicólogo. Eu já tinha, tipo, um pensamento diferente dos outros adolescentes, entendeu? Eu já tinha passado por muita coisa. Tipo, na sua igreja tinha um limite de idade, então... Tinha, era 12 anos, você tinha que se batizar. A não ser que você fosse batizado com o Espírito Santo. Minha irmã foi batizada com 10 porque ela já tinha sido batizada com o Espírito Santo antes. Então, a partir do momento que você foi batizado com o Espírito Santo, você já entende do que você quer para sua vida, você já buscou, o Espírito Santo te alcançou. Então, a partir disso, você já pode ser batizado. E aí, eu fui batizado com 11. Mas não porque eu era batizado do Espírito Santo, eu fui batizado do Espírito Santo depois. Caramba. Quando eu fui batizado, eu não prestava ainda. Eu fui batizado no dia, saí pra comer uma pizza com o pessoal, porque era meu aniversário, meu pai deixou eu sair. E eu fiz várias besteiras nesse dia. Foi feio. Mas aí, a partir disso, eu tive um encontro com Cristo, mano. E aí, eu sempre estava ativo na igreja, sempre fiz muita coisa. Já fui regente de jovens, já fui regente de homens, regente regional. Já fiz muita coisa. E a partir disso, eu consegui entender que Deus tinha uma coisa pra minha vida. Foi quando eu comecei o canal no YouTube, que eu queria falar de Jesus de algum jeito. Não entendia nada, como hoje também não tô no nível de Luciano Subirá. Tô aprendendo muito ainda. Mas eu sempre tive essa de querer falar, mano. Querer me expressar, querer falar pras pessoas o que Cristo fez comigo. Sim. Porque, mano, muitas pessoas que passavam no psicólogo junto comigo, hoje em dia provavelmente não estão nem mais vivos, porque era muito problemático. E eu era muito problemático psicologicamente. Se Jesus não tivesse me alcançado, mano, eu tenho certeza que eu não ia estar mais vivo, mano. Eu tenho certeza absoluta. Porque, cara, eu fiz muita besteira. Muita besteira na vida. E o Espírito Santo que me alcançou, que fez com que eu conseguisse chegar até aqui. Se não fosse Deus, mano, eu tenho certeza que eu tinha virado, tava na Cracolândia, sei lá, uma hora dessa. Você é louco, velho. Tá repreendido. Ou morto, provavelmente, ou morto. Mas várias vezes Deus falou pro meu pai, já teve um momento do meu pai chegar em casa, tipo, do serviço, e meu pai falou, Deus falou comigo que abriu sua sepultura. Então toma jeito. E aí, por causa também disso, de Deus falar com meu pai, com a minha mãe, e eles tratarem disso, terem... Oi? Mãe madrasta, é minha mãe. E aí, agora eu tô falando da minha mãe que me criou. Linda, maravilhosa, beijo, te amo. E aí, deles insistirem em mim, em oração, para que eu conseguisse chegar lá, mano. Senão... Sim. E, tipo assim, qual momento que você acha que foi o mais marcante pra você na sua caminhada com Deus, cara?
tirando, tipo, o seu batismo com o Espírito Santo na viela? Eu ia falar exatamente do batismo do Espírito Santo. Porque pra mim, até hoje, isso é um momento muito... É tipo um ápice, assim. É um marco. Um marco na minha vida. Mas outro momento que me marcou muito, é recente, deve ter um ano e meio, foi quando eu comecei a gostar do Luciano Subirá. Porque eu não gostava dele, achava ele ruim e não tinha o melhor paciência. que ele falou isso na cara dele, tá ligado? Tipo, a gente foi ver a pregação do Luciano Subirá, ele virou pro Subirá e falou assim, eu não gostava de você. Onde que eu coloco a cara, pô? Não, mas eu falei porque eu não gostava dele. Minha esposa amava e eu não gostava. Não gostava de jeito nenhum. Aí ela me deu o livro A Cultura do Jejum. Eu acho que eu demorei quanto tempo? Uns 6, 7 meses pra ler aquele livro. Mano, quando eu comecei a ler o livro, eu li o livro em 3 dias em jejum. E aquele jejum durou por 7 dias. E a gente tava passando por uma fase, tipo, absurda na vida. E foi o jejum que deu os resultados que a gente precisava e que tratou o que a gente precisava naquele momento. O jejum. E aí eu vi o sobrenatural acontecer. E aí a gente pode falar do jejum em outro momento, que é muita coisa. Então, agora eu quero saber, tipo, pra você, tipo, qual é a sua visão de jejum? Ah, boa, boa. Meu, jejum pra mim é como... É natural, é você buscar ao Senhor. A gente faz jejum de outras coisas, por muitas coisas, mas o principal do jejum é você buscar a Deus. Então você está buscando a Deus. O jejum ele vai matar a sua carne, até no físico. O jejum, você está matando a sua carne. Sim. E o propósito dele é você alimentar o seu espírito. E a partir disso você vai estar mais suscetível, mais sensível ao Espírito Santo. Tanto na palavra quanto na oração, tudo flui muito mais fácil. Tudo flui de uma maneira assim muito mais fácil. Você vai tipo mergulhando, aí, né, mano? tem uma parte do jejum que aí precisa de tempo para falar isso, a gente consegue destrinçar depois, mas de você corresponder ao Senhor nessa segunda vinda, nessa colheita que está por vir, nesse avivamento que está para chegar. Aleluia. Entendeu? E você corresponder com o Senhor, porque isso vai ser uma coisa que vai fazer você chegar, você fazer parte desse mover que vai acontecer você jejuando ou não. Mas se você estiver dentro do jejum, você vai ser muito mais efetivo. Ou seja, você vai fazer parte da história, como a gente estava fazendo. Sim. Como a gente estava falando. E tipo assim, mano, você que viveu tipo um pouco qual é o seu ministério e o que você tá fazendo pra romper no seu ministério, cara? Mano, quando eu era muito criança, teve um congresso lá no DCM Parque Bancário, que foi um congresso de adolescentes. Uhum. Adolescentes e jovens ali junto, né? E aí naquele congresso o pastor começou... Eu era o mais novo, como eu falei, né? Eu tinha 12 anos de idade. E o pessoal tudo tinha idade já pra cima. E aí ele falou, quem tem 15? Aí o pessoal, eu. Quem tem 14? Eu. Aí o pessoal, quem tem 13? Eu. Aí ele, então tá bom. Então, aí continuou. Só que eu tava esperando chegar no 12, que era a minha idade. Aí eu peguei, quando ele foi continuar, eu falei, eu tenho 12. Aí ele pegou e gostou da minha atitude de ter levantado, ter me exposto, falado, eu tô aqui. Uhum. Aí ele falou, vem aqui pra frente que eu vou orar por você. E aí ele orou e soltou uma palavra profética absurda, que era para mim engolir a Bíblia, a palavra de Deus, porque eu ia transmitir essa palavra pelos 4 cantos da terra de alguma maneira, e não só na maneira de subir no púlpito e pregar com o microfone na mão. Uhum. Mas Deus ia me dar outras maneiras para mim poder pregar o evangelho. Então hoje eu mexo com mídia, que eu vejo como uma área muito importante para você pegar o evangelho. Tô no YouTube, aqui, eu já subi em púlpito para pregar, eu canto. Então várias áreas, mas o objetivo central é pregar o evangelho e alcançar pessoas. Tipo o mestre, o pastoral ali, né, cara? Também, meu Deus me dá muitas pessoas para me cuidar. Muitas, mano. E eu tenho que pedir muita sabedoria para Deus, porque cada uma tem o seu. E aí eu tenho que discipular essas pessoas. Só que muitas das vezes eu não me sentia preparado, como hoje eu não me sinto. Uhum. Mas aí Deus fala assim, eu tô mandando você ir. Se eu tô mandando, quem é você para duvidar de mim? É aquilo, né, cara? Tipo, Deus ele não quer pessoas que estejam preparadas, né? Ele quer pessoas que estejam disponíveis pra fazer. E eu sempre estive, mano.
Eu, graças a Deus, eu nunca fui de fugir, assim. Eu sempre tive o frio na barriga, que eu acho que também não pode deixar de ter. Eu sempre tive esse frio na barriga, mas eu nunca fugi. Eu sempre dou a cara a tapa. Eu sou cara de pau a vida inteira. E agora eu tenho minha esposa, que tá ali, linda, maravilhosa, que me ajuda muito. Bom, cara, é isso. Eu acho que... Mano, foi bom. Top, foi bom. Cara. Foi bom conhecer você, foi bom falar um pouco. Mas a gente não fala, né, cara? Cara, tipo assim, a gente tá tanto tempo junto e às vezes a gente não sabe direito a história um do outro, sabe? Tipo, por mais que tá ali, às vezes, o dia inteiro um do lado do outro, não conhece a profundidade, né, mano? Mas é bom a gente entender e é bom a gente fazer outros episódios assim. Porque Sim, tem muito mais coisa pra contar. Nossa, mano. A gente devia fazer um episódio só de palavras proféticas, mano. Porque nada, acabou o tempo e a gente tá aqui com um monte de coisa pra falar. Mas pra você que está aqui, o nosso projeto é o quê? A gente quer integrar pra vocês um podcast a cada 15 dias, certo? E dentro desse podcast a cada 15 dias, no meio desses 15 dias, um vídeo de cada um, até para vocês conhecerem mais, a gente desenvolver, pregar, compartilhar com vocês o que o Espírito Santo tem falado conosco. Devocionais. Né? Devocionais e quem sabe alguém para cantar, para trazer uns louvores aí. Deixa contigo. Dentro do devocional. Deixa contigo esse negócio de louvor. Em algum momento dessa vida a gente se encontrar pessoalmente para poder alcançar a gente fisicamente. Sim, sim. Então, não deixe de se inscrever no canal, porque isso é importante. Para quê? Para o YouTube te mandar, para você ter ali, sempre quando você entrar no YouTube, você vê a nossa cara lá e a gente ser usado, ser instrumento de Deus para poder alcançar vidas, alcançar você, te ajudar em algum momento de fraqueza ou de algo do tipo. Curtir também, compartilhar para alcançar, né, e gerar mais pessoas. Alcançar pessoas, pelo né? amor de Deus, a gente tá com uma estrutura desse tamanho aqui, ó. Não é não? Fi. Qualquer falha, qualquer erro. Primeira vez. Cara. E daqui 15 dias a gente se encontra aqui de novo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E com convidado, hein? E com convidado. Quem será que vai ser? Que rufa os tambores. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. E aí?